Ok, boa tarde, irmãos. Vamos começar a nossa escola dominical, dando início a mais um estudo da nossa série de estudos no Catecismo de Heidelberg. Hoje é o domingo 21º, então são 21 domingos de estudo desse catecismo. Hoje vamos, com a graça do Senhor, estudar as perguntas 54, 55, 56. E como os irmãos sabem do que temos feito a cada domingo, né, no Catecismo de Heidelberg, nosso estudo está seguindo a ordem do credo apostólico. Então, no domingo passado, nós vimos com o Alexandre, creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo foi o estudo da semana passada, e hoje vamos dar continuidade nessa parte de vermelho aqui, que nós cremos também no quê? Na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. Então, essas três cláusulas aí, essas três verdades importantes do nosso credo apostólico nós vamos ver hoje. A Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos e a remissão dos pecados, ok? E antes de entrar nesse tema, eu gostaria de propor para vocês, mostrar para vocês essa imagem, onde nós temos aí uma embalagem de creme dental, né, de pasta de dente, e cada número desse tem uma forma diferente dela. A primeira está ali, ela inteirinha. Eu acho que ninguém tem pasta de dente assim em casa, porque se está assim é porque você não escova o dente, né? Então, temos um problema. A segunda, a pessoa aí tem algum problema, porque ela aperta no meio, e aí os psicólogos dizem que isso é indício de que você é muito impulsivo, de que você é muito bruto. Você pega ela pelo meio e amassa assim, como se estivesse enforcando a bicha. E aí nós temos a terceira, que é a pessoa que aperta na beira, e eu já fiz isso em casa e minha esposa não gostou nem um pouco. A quarta é a pessoa mais inteligente e econômica, ela dobra a pasta direito para ir empurrando, né, o creme dental para a boca até sair. E o 5 desistiu da vida já, ele está torcendo o negócio todinho de qualquer jeito. E aí os irmãos se identificam aí com qual é o tipo que vocês fazem em casa. Mas qual é o propósito de mostrar essa imagem aqui? O propósito, o irmão Junei está dizendo que ele é o 4 ali, olha, econômico, metódico, né? Se o senhor pagou R$5 pela pasta de dente, você vai usar os R$5, né, irmão? Não vai usar R$4,98, né? R$4,99, né? Verdade. Aí as meninas vêm e desfaz tudo, né? Tá certo. Mas qual é o propósito, irmãos, de mostrar essa imagem para vocês? É porque, segundo algumas teorias, algumas coisas na nossa casa demonstram hábitos nossos, e hábito é uma coisa muito difícil de ser mudado, irmão. E hábito é uma coisa que a gente constrói na repetição, na nossa casa, no dia a dia. E quando a gente casa, por exemplo, a gente tem um confronto de hábitos. Porque eu trago os meus hábitos, que eu fazia as coisas do meu jeito na casa da minha mãe, com os hábitos da minha esposa, do jeito que ela fazia na casa dos pais dela. E aí, às vezes, esses hábitos eles vão entrar em conflito. Às vezes, eu vou ter que ceder e aceitar um hábito dela, porque eu percebi que aquilo organizou melhor a nossa rotina. Às vezes ela vai ter que ceder e entender que aquele hábito que eu estou trazendo é benéfico, é bom para a nossa família. O exemplo da pasta de dente é um. Se você casa com uma pessoa aí do número, sei lá, número 2 aí, né, você vai falar para ela, olha, não aperta não a pasta no meio, porque fica o resto no fundo, a gente não usa, vamos apertar outro jeito. Então, esse é só um exemplo para mostrar que quando a gente mora junto, quando a gente mora numa casa, a gente vai aprender novos hábitos. Conversando com a minha esposa hoje sobre esses hábitos, ela falou assim, olha, tem um hábito que a gente criou muito bom, que depois que a gente casou, eu aprendi a dar mais satisfação das coisas que eu estou fazendo fora de casa. Porque quando eu era solteiro, meu pai estava trabalhando, minha mãe estava trabalhando, eu saía de casa, jogava o celular no fundo da mochila e não precisava avisar nada da minha vida. Já era adulto, formado, trabalhava. Mas depois que eu casei, eu voltei a ser criança. Amor, entrei no ônibus. Amor, desci do ônibus. Amor, estou na parada. Amor, cheguei na faculdade. Amor, não é? Esse hábito é um hábito bom, que eu tive que reaprender morando junto com a Beatriz, morando junto com a minha esposa. E nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos, sobre hábito, quando falarmos então da igreja, da comunhão dos santos e da remissão de pecados. Então vai ser uma coisa muito importante aqui, essa questão de novos hábitos. Mas vamos então começar aí com as nossas perguntas, pela pergunta 54,
que é a pergunta: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? E aí eu vou solicitar que a gente leia a resposta dessa pergunta juntos. Eu vou fazer de novo a pergunta e a gente lê a resposta juntos. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Vamos lá, irmãos. Creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Muito bonito esse trecho. E olha a quantidade de referência bíblica, né, irmão? Se a gente fosse ler isso daí, hoje a gente já sairia daqui com uma boa parte da Bíblia lida, né? Mas a gente vai ter que ler só algumas referências para meditar sobre isso daí. Então, a primeira coisa é resumir isso daí. O que eu creio sobre a Igreja de Cristo? Aí é uma resposta enorme que a gente vai resumir nesses 3 pontos. O que eu creio sobre a Igreja de Cristo? Eu creio que a Igreja é de Cristo. Por quê? Como assim? Porque eu creio que Cristo é o líder da Igreja. É nesse sentido que eu quero dizer que eu creio que a Igreja é de Cristo. Vamos ler esse texto, irmãos. Colossenses 1:18. Abram as suas Bíblias aí. Colossenses 1:18. Então a gente vai ver que o que eu creio sobre a Igreja é que a Igreja é de Cristo, porque Ele é o líder da Igreja. Começa por aí. Para eu mostrar para vocês que a Igreja é de Cristo, eu vou mostrar primeiro como Ele tem a propriedade da Igreja. Colossenses 1, verso 18. Amém, irmãos? Acharam o texto? Não? Então mais um minutinho para vocês acharem. Colossenses 1, verso 18. A igreja é de Cristo, Cristo é o líder da igreja. Olha o que diz esse versículo, eu vou ler. Depois, quando os irmãos acharem, vocês podem anotar aí. Olha só o que diz o verso 18 aí de Colossenses 1. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia. Esse texto é o que a gente chama de redundância, que é quando Paulo fala muitas vezes a mesma coisa de forma diferente. É como se eu dissesse assim: o irmão Junei é alto, o irmão Junei é grande, o irmão Junei tem alta estatura, o irmão Junei bate no teto. Eu estou dizendo a mesma coisa de formas diferentes. É isso que Paulo está dizendo. Cristo é Senhor, Ele é o primeiro, Ele é o líder, ele tem a primazia, Ele está dizendo a mesma coisa. O Senhor Jesus é o líder da igreja. A primeira coisa que você deve crer sobre a Igreja de Cristo é que ela tem uma liderança na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós cremos, por exemplo, que nós temos uma liderança local aqui, que é o pastor Melquiades. Mas de quem ele recebeu essa missão? De quem ele recebeu isso? Aí você vai dizer: ele recebeu lá da igreja do centro. Sim, mas de quem a igreja do centro recebeu poder para ungir o pastor Melquiades? Mais de cima. Se a gente for olhar quem é a autoridade lá de cima da igreja, Jesus Cristo. E é Ele que demanda, Ele que delega essa autoridade aos líderes aqui na terra. Então eu nunca posso achar que a liderança máxima de uma igreja está no homem. Vocês já viram por aí, quando você passa numa igreja, sei lá qual é a igreja, não quero pensar numa igreja específica, mas você tem a placa da igreja e tem a foto do bispo. Você já viram isso daí por aí? Já pensou, pastor? Igreja Presbiteriana Filipense, a foto do pastor Melquiades abraçado com a irmã Cláudia, assim. Por quê? Porque estão colocando a figura, a imagem da igreja sobre a imagem daquele homem. A questão é que quando a gente diz que a igreja é de Cristo, é que no fim das contas, a igreja tem que ter a cara dele. Claro que o jeito da igreja brasileira de ser é diferente da igreja na África, que é diferente da igreja na Ásia, mas a gente não vai poder fazer nada diferente do que Cristo nos deixou. A gente até tem liberdade para fazer algumas coisas diferentes, mas nada oposto do que Cristo nos deixou, porque Ele é o líder máximo da igreja. Agora olha só aí, sobre o tempo da liderança dele. A sua presença é o quê? No segundo ponto, irmãos? É eterna. Vamos aí para Isaías 59, ler os versos 20 e 21. Isaías 59, volta lá para o Antigo Testamento.
Isaías 59. Versos 20 e 21. Vou ler o texto. Olha o que diz. Virá o Redentor de Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora para todo o sempre. Então aí nós temos uma profecia de Isaías, dizendo que esse Deus aí que está escrito Senhor, em letra maiúscula, que é o Deus que criou tudo lá em Gênesis, ele está dizendo que desde sempre ele esteve com a igreja por meio do Espírito e por meio do Redentor que ele vai trazer. E ele está dizendo que esse Espírito Santo e esse Redentor que virá vão estar com a igreja desde agora e para sempre. Esse verso, irmãos, a gente pode ler esse verso hoje e não achar ele muito importante, porque a gente acredita que o Senhor Jesus está presente na igreja. Quando a gente celebra esse sacramento aqui com o pão e o vinho, nós estamos declarando que nós cremos que a presença do Senhor Jesus está aqui entre nós. Mas para muitos no passado, irmãos, era necessário declarar isso, que o Senhor Jesus vai estar sempre com a igreja. Porque imagina se você é um dos 12 discípulos, e aí você vê Jesus morrendo e indo para o céu depois. Bate uma solidão, né? Bate assim, poxa, Jesus estava com a gente e agora não está mais, foi embora. Mas aqui a gente está vendo que a presença do Senhor Jesus com a igreja é eterna. Ele está sempre com a igreja. Não teve um dia na história da humanidade, desde Adão e Eva até o fim dos tempos, em que Jesus não estivesse presente com a igreja. Então Jesus está aqui agora com a igreja? Está. Ah, porque vamos fazer a ceia. Não só isso. A ceia é uma forma especial da gente ter a presença de Jesus conosco. Mas no domingo que vem, quando a gente não tiver a ceia, Jesus vai estar aqui conosco. Porque ele disse, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei. Jesus garante que a presença dele está sempre com a igreja. Então veja, ele é o nosso líder e ele é um líder que não nos abandona. É um líder que está sempre conosco. Por isso que não é seguro colocar a foto do pastor Melquiades aí fora na placa. Porque ele vai viver a vida dele todo dia tentando fazer essa igreja funcionar do jeito que ele quer. E aí quando ele morrer vai acontecer o quê? Vai desandar. Porque ele era a forma que as coisas funcionavam. Ele fazia acontecer. E aí se ele morrer, os líderes que ficaram depois vão brigar para ver quem vai ser o sucessor dele, quem vai ser o segundo depois dele. Então, não é bom quando a liderança da igreja está sobre a pessoa de um ser humano, porque seres humanos morrem. Jesus já morreu e já venceu a morte. Então, Jesus já deixou claro o que ele quer para a igreja. E aí o terceiro ponto sobre o que eu creio sobre a igreja é que ele está cuidando da igreja de forma soberana. Jesus é o líder da igreja, Jesus está sempre com a igreja e Jesus está cuidando de forma soberana da igreja. Vamos lá, João 10, 27 a 29. Abram aí as suas Bíblias, irmãos. Em João 10. Evangelho de João, lá no Novo Testamento. Capítulo 10. Versos 27 até o 29. Olha só o que o Senhor Jesus mesmo está dizendo aí. São palavras dele, tá, irmãos? Olha o que ele disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha isso, Jesus está dizendo que ele é o pastor que está cuidando da igreja dele, a igreja dele são essas ovelhas, e essas ovelhas o Pai deu para ele, e ele está dizendo que o que o Pai dá para ele, ninguém pode tirar da mão dele. Amém? Que promessa maravilhosa. Deus colocou você na mão de Cristo, e ele está dizendo, se foi Deus que colocou você na minha mão, ninguém pode tirar da minha mão. Porque eu sou um pastor cuidadoso, um pastor amoroso, e é um pastor soberano, ele tem um poder que ninguém tem poder igual. Então, se foi Cristo que te trouxe até aqui nessa noite, obrigado.
Se foi Cristo que te trouxe até aqui nessa noite, nada, como a gente cantou domingo passado, se eu não me engano, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto, irmãos, o que eu creio sobre a igreja? Eu creio que a igreja é de Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu creio sobre a igreja. Ela é de Cristo, Jesus é o líder, Ele está sempre conosco e Ele cuida de nós de forma soberana. Mas eu também creio sobre essa igreja, irmãos, que ela é universal e santa. Está lá no credo. Eu creio na Santa Igreja Universal, universal e santa. E aí eu quero trabalhar essas duas palavras com os irmãos, universal e santa. Mas sobre esse primeiro ponto aí, de Jesus ser o líder da igreja, alguém tem alguma pergunta? Essa parte é mais tranquila, né? Jesus é o líder, Jesus está cuidando da igreja sempre de forma soberana. Agora olha só esse ponto aí. Segundo, eu creio sobre a igreja que ela é universal e santa. O credo, irmãos, o credo foi escrito em grego. A língua original dele lá, 2000 anos atrás mais ou menos, foi escrito em grego. A palavra universal em grego é católica. Então, se você tem uma versão do credo antiga lá na sua casa, vai estar escrito assim: eu creio na igreja santa e católica. Só que quando a gente fala essa palavra, automaticamente você pensa o quê? Na igreja católica romana, né? Do Papa e tal, essas coisas. Mas não, irmãos. Quando eu falo que eu creio numa igreja católica, eu estou dizendo que eu creio numa igreja universal. Ah, lá do Edir Macedo? Não. Universal no sentido de que ela cobre o universo inteiro. Ela é global, é uma igreja que passa por todo mundo, que está espalhada em todo mundo. Pastor Melquiades, todo domingo, quando termina o culto, ele impõe as mãos sobre nós e diz que essa bênção é para a igreja aqui presente e para todos espalhados sobre a face da terra. Por que ele tem que dar essa bênção? O pastor não é pastor só dessa igreja aqui? É. E por que ele tem que abençoar todo mundo? Porque a igreja é universal. Então a bênção do pastor vai para quem está aqui e para todos os irmãos espalhados sobre a face da terra, porque a igreja é universal. E olha só como ela, duas provas que ela é universal. Vamos ler esses dois textos aí rapidinho. Gênesis 26, 4 e depois Apocalipse 4, 5. A gente vai ler o primeiro livro da Bíblia e depois o último. Olha só aí, Gênesis 26, 4. Vamos rapidinho aí. Gênesis 26, 4. Eu vou correr um pouco, tá, irmãos? Porque são muitos textos, mas aí os irmãos vão correndo atrás dos textos aí. Se perderem a leitura do texto, pode anotar em algum papelzinho aí, num caderninho, a referência. Gênesis 26, 4. Olha a promessa de Abraão, Isaac e Jacó que Deus fez aí. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Aí olha só o que ele diz: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, Deus, quando chamou Abraão, e depois disso ele fez um povo, os hebreus, os judeus, Deus estava fazendo uma aliança com um povo, uma nação. Mas o plano original sempre foi que por meio dessa nação, que é a nação de Israel, todas as nações da terra sejam abençoadas. Sempre foi esse o plano. Então hoje o Brasil é um país que tem a igreja de Cristo representada aqui dentro, por causa dessa promessa feita para Abraão, Isaac e Jacó. Todas as nações serão abençoadas. A igreja é universal. O plano de Deus é abençoar todas as nações universalmente. Aí olha Apocalipse agora aí, ó. Vai para Apocalipse. E você leu aí Gênesis, primeiro livro da Bíblia, agora vai para o último. Apocalipse 5:9, né? Apocalipse 5:9. João está tendo uma visão dos céus, todo mundo cantando, um cântico lindo, e aí de repente, olha só, entoavam, diz o verso 9, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue, está falando de Jesus, compraste para Deus os que procedem de onde, irmãos? De toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus não foi derramado somente pelos judeus, não foi derramado somente pelos brasileiros, mas foi derramado por gentes de todos os povos, línguas e nações. A igreja é universal. A igreja envolve a totalidade das etnias humanas. E aqui uma aplicação rápida, não precisa nem falar sobre isso. Isso prova para nós que não pode haver espaço para discriminação racial na igreja, racismo. Como é que eu posso olhar para o meu irmão que é mais escuro, que é mais claro que eu, e dizer que ele é de segunda classe? Se Jesus está dizendo aqui que a igreja dele tem gente de toda língua, de toda tribo, de toda nação, como é que eu posso achar que alguém, porque é diferente de mim, é inferior? Não dá para ser cristão e racista.
tá? Não acho que tem ninguém aqui dentro assim, mas como essa mensagem vai para a internet, também é bom deixar registrado, não é isso, irmãos? Tá bom? Então, a igreja é universal. Mas ela também é santa. Vamos ler Romanos 8, 29. Para entender por que além de ser universal, a igreja é santa. Olha só o que vai dizer aí o apóstolo Paulo. Romanos 8, 29. Vou ler. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí olha só, irmãos, eu acabei de dizer que a igreja é universal. Então na igreja tem gente de todo jeito, né? Cabelo assim, cabelo assado, pele clara, pele escura, olho puxado, olho não puxado. Mas não é isso que importa. Não importa a tua característica. A tua característica não diz muito sobre quem você é, porque Paulo está dizendo que é esses que Cristo conheceu de cada nação. Quando Cristo olhou para os eleitos dele na África, na Ásia, na América, o objetivo dele é conformar, não é isso que está dizendo no texto aí? Para que eles sejam conformados à imagem do Filho. Ou seja, no fim das contas, o que Deus quer que você seja é parecido com Cristo. Deus não te chamou para você ser um cristão defensor da cultura indígena, da cultura afro, da cultura sei lá o que, da cultura... Não, ele quer que você seja parecido com Cristo. Há espaço para todas as culturas e etnias dentro da igreja, mas todos têm que ser parecidos com Cristo. Do seu jeito, lá na sua etnia, como Deus te chamou, mais parecido com Cristo. Então a igreja, ao mesmo tempo, ela tem essa diversidade de povos diferentes, de culturas diferentes, de etnias diferentes, mas ao mesmo tempo ela é um só povo. Por que ela é um só povo? Porque todos são parecidos com quem? Com Jesus Cristo. São a imagem do Filho de Deus, conformados. Então por isso que a igreja é santa. Porque apesar de ela ser formada de seres humanos de todas as culturas, a igreja não carrega para si a marca da cultura manchada pelo pecado. Claro que o pecado existe dentro da igreja, porque ainda somos pecadores, mas a marca, o distintivo da igreja é a sua santidade, porque nós fomos feitos à imagem de Jesus Cristo, fomos refeitos à imagem de Jesus Cristo, por isso a igreja é santa. E o catecismo diz que nós vamos ser santificados por meio do Espírito e da palavra. Abram Efésios 25. Então em Romanos aí, passa um pouquinho, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Gálatas, Efésios. Efésios 5, 25 e 26. Olha só esse texto. O contexto dele é interessante, por isso que eu coloquei 2 versículos aí. Vamos ler aí desde o... Cadê? Ah, tá, eu estou em Gálatas, desculpa. Efésios 5... 25 e 26, amém? Olha só esse texto aí. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então Paulo está usando Jesus como exemplo para ensinar os maridos a amarem as esposas. Vocês têm que amar suas esposas, maridos, amando elas como Cristo ama a igreja. E como é que Cristo ama a igreja? Ele lava a igreja, ele purifica a igreja, por meio da água, da lavagem do seu espírito e por meio da sua palavra. É assim que Jesus Cristo mostra o amor pela igreja. Ele purifica a igreja pelo espírito e pela palavra. Por isso, a igreja não só é universal, ela é cheia de diversidade cultural, étnica, mas a igreja é santa porque ela foi lavada pelo mesmo Senhor, para se parecer com esse Senhor. Então a igreja é universal, é católica, mas ela é o quê? Santa, porque parece com Jesus Cristo. Amém? Tem alguma pergunta aqui? Não? Podemos continuar então? Terceira coisa que eu creio sobre a igreja, conforme lá o catecismo, é que eu faço parte dela, né? E como é que eu sei que eu faço parte dela? Olha só. 1 João 3,13. Abre aí. Vamos lá. Trabalhando aqui com a Bíblia. 1 João 3,13.
13 e 14, esqueci de colocar o 14 ali. 13 e 14. Olha só, irmãos. 1 João 3,13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Olha o 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Como é que eu sei que eu já recebi a vida de Jesus Cristo? Como é que eu sei que eu já passei da morte para a vida, irmãos? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece onde? Na morte. Então, você quer saber se você já é um membro verdadeiro da igreja? Uma das provas, João está dizendo aí, é porque eu amo a igreja. Eu amo, me envolvo com a igreja, eu me dou pela igreja, eu participo das programações, eu estou presente onde os meus irmãos estão presentes. Isso é o que João está dizendo. Eu sei que eu faço parte da igreja porque eu amo a igreja, porque eu estou junto, estou perto, estou servindo a igreja. E por causa disso eu sei que eu permanecerei na igreja para sempre. 1 Coríntios, olha aí, 1 Coríntios 1, 4 a 9. 1 Coríntios, capítulo 1, 4 a 9, olha o que diz aí. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também, olha só, o que Jesus vai fazer? Vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de Cristo, né? No dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é esse Deus, então, irmãos. O 9 os irmãos complementam aí. Então, olha só, tudo que Jesus tem feito por nós, tem uma garantia de que Ele vai continuar servindo, vai continuar conosco, nos confirmando dia a dia, até o dia final. Até o dia de Cristo. Então eu sei que eu faço parte da igreja porque eu me envolvo. Porque eu estou lá, eu amo a igreja, eu participo da igreja. Agora, eu tenho certeza de que eu vou ficar até o fim na igreja? Tenho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou morrer na igreja, que eu vou fazer parte da igreja até o meu último dia. Aí alguém olha para mim e diz assim, nossa, irmão, como é que você pode garantir isso? O irmão se acha, né? O irmão se acha demais, acha o santo. Não, é porque Jesus está dizendo que vai me confirmar. Jesus está dizendo que como eu estou nele, ele vai me dar os dons necessários para ele cuidar de mim até o fim. Não é porque eu sou o bichão, não é porque eu sou grandão, é porque Jesus está dizendo que vai cuidar de mim até o fim, que vai me confirmar até o final. Agora, para isso eu preciso ser parte da igreja, eu preciso amar a igreja. Agora você vai dizer assim, Jesus prometeu me confirmar até o fim, então eu vou sair na vida por aí, me desgraçar na vida, encher a cara, vou fazer tudo o que eu quiser. Não, não é isso que o texto está dizendo. A gente viu aí. Ele vai confirmar aqueles que são dele. E como é que você sabe que você é dele, que você está na igreja? Porque você ama a igreja, que você faz parte da igreja. Se você não ama a igreja ainda, se você não faz parte da igreja ainda, você ainda não tem um compromisso com Cristo, e Cristo não tem compromisso com você. Amém? Então, aí termina nosso ponto sobre a igreja. Eu creio que Jesus é o líder da igreja, eu creio que ela é santa e universal, e eu creio que eu faço parte dela e farei para sempre. Aí olha esse comentário aí. Que interessante esse comentário. Acima de tudo, o que os crentes precisam conhecer, se desejarem crescer em suas vidas cristãs, crescer em sabedoria, poder, paciência e gratidão, é o que a gente precisa saber? A centralidade e a supremacia de Jesus Cristo. Enquanto eles aprendem sobre Jesus Cristo, quanto mais eles aprendem sobre Jesus Cristo, mais vão compreender quem é o verdadeiro Deus e o que ele tem feito. O cristianismo não é simplesmente um modo específico de ser religioso. Não é sobre um sistema particular de santidade. Cristianismo é sobre o quê, irmãos? Sobre o quê? Jesus Cristo. Cristianismo é sobre o líder da igreja, Jesus. É sobre esse Cristo que reúne gente de todas as nações, mas de que reúne essas pessoas para conformar na sua imagem e que ele cuida dela até o fim. Amém? Agora, esse ponto mais pesado aí da igreja, a gente vai para dois mais tranquilos aí, né? O que você crê sobre a comunhão dos santos? Mas antes, alguma pergunta sobre a igreja ainda? Se eu perguntasse assim do irmão, irmã Patrícia, a senhora crê e a senhora faz parte de uma igreja católica? Vai dizer que não, né, irmão? Porque todo mundo vai achar
que a senhora está lá na igreja da missa lá e tal. Mas a igreja é católica no sentido de que ela é universal. No sentido de que ela envolve todas as nações, envolve todos os povos, tá? Então, lógico, a gente não vai sair dizendo por aí, eu sou católico, porque aí todo mundo vai achar que você é da igreja católica. Mas a igreja que eu pertenço, a comunidade filipenses, aqui no bairro Santa Etelvina, ela faz parte de uma igreja que é católica, que é universal e que é santa, ok? Vamos lá. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Vamos ler aí a resposta, irmãos? Primeiro, creio que todos os crentes juntos e como membros de Cristo têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros. Creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e a alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Ok, então vamos lá estudar, tentar entender um pouquinho o que nós cremos sobre a comunhão dos santos. Aí é bem simples, um slide, 2 pontos, a gente passa essa questão. Olha só, eu creio sobre a comunhão dos santos que nossa comunhão e união se dá na diversidade. Então eu já disse, irmãos, a gente disse logo há pouco que a igreja é universal, certo? Se a igreja é universal, ela tem diversidade, tem gente diferente aqui. Nós temos pessoas aqui que pensam de forma diferente, que trabalham de forma diferente, porque vieram de contextos e de famílias e de histórias diferentes. Mas a diferença dentro da igreja não é um problema. Quando você vai trabalhar numa empresa, e aí chega aquele funcionário novato, ou então você é o novato, e você percebe que lá o pessoal gosta de fazer as coisas diferentes, faz de um jeito que você não faz, que você não gosta, para você aquilo é um problema. Ai, fulano faz aquilo, ou me dá uma raiva quando fulano faz isso. Odeio quando fulano deixa o lixo daquele jeito. Odeio quando fulano faz aquilo daquele jeito. Porque a gente tem dificuldade de lidar com a diferença. A gente tem dificuldade de lidar com as pessoas serem diferentes da gente. Mas Jesus está dizendo aqui que a igreja é onde ele quer fazer essa diversidade ser uma coisa boa. Isso aqui quebra a gente, irmãos. Quebra a gente. Quebra a gente porque a gente tem que aprender. A gente tem que aprender e é duro aprender isso, é difícil. Eu falo por mim, é difícil aprender que o nosso jeito de fazer as coisas, ele nem sempre vai ser o jeito certo de fazer as coisas. Então a gente vai ter que aprender com o jeito do irmão, que eu acho que está errado, eu vou ter que aprender a entender esse jeito, como ele tem coisas boas a acrescentar, que o meu jeito não tem. É difícil, mas a igreja funciona assim. Quer ver? Se você não acha que o que eu estou falando é verdade, você está aí, não. Vamos ver o apóstolo Paulo falar. 1 Coríntios 12, abre aí, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, olha o verso 4 até o 7. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Olha o que diz. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o quê? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... né, irmãos? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Está vendo? Cristo, ele consegue usar essa diferença, Cristo consegue usar essa diversidade de dons, de serviços, de talentos para um fim proveitoso. Então tem coisas que o irmão Junei sabe fazer que eu não sei. E em vez de eu pensar, eu tenho que aprender isso daí. Eu não posso só deixar o irmão Junei ser o bichão, não. Em vez de eu pensar isso e querer aprender para ser melhor que o irmão Junei, eu tenho que dar graças a Deus que tem ele aqui para fazer isso. Porque o que eu sei fazer, o que eu sei oferecer à igreja, Deus me deu pelo mesmo motivo que deu o dom do Junei. Qual é o motivo? Diz aí. Um fim proveitoso, proveito, é o bem da igreja. O jeito que eu tenho de fazer as coisas e o jeito que o irmão Junei tem de fazer as coisas pode ser diferente. Mas dentro da igreja, Cristo quer usar o jeito dele e o meu jeito para o mesmo propósito, que é um fim proveitoso, é um benefício da igreja. Essa comunhão dos santos
tem que se dar na diversidade, nos muitos dons, nos talentos que são somados aqui dentro. Então, graças a Deus que nós somos diferentes. Não veja isso como uma coisa ruim, não. Veja como uma coisa boa, uma oportunidade de termos muitas pessoas que vão servir de formas diferentes aqui dentro. Mas também eu creio que a comunhão dos santos, ela pega esses indivíduos, suas individualidades para o bem comum. Quer ver só? Filipenses 2, 4 a 8. Passa aí de Coríntios, vai passando. Filipenses 2, 4 a 8. Olha só o que diz. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? Servo, tornando-se em semelhança de quê? Homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só isso. Vou resumir o texto. O texto é maravilhoso, dá para fazer muita coisa nele, muita aplicação, muita lição boa para a gente. Mas resumindo o que Paulo está dizendo assim, aí, baixa a tua bola. Baixa a tua bola, porque Jesus é Deus. E ele se humilhou, ele se esvaziou e serviu o povo dele. Então baixa a tua bola. Porque se o Filho de Deus fez isso quando esteve aqui na terra, se o Filho de Deus esvaziou-se da sua divindade, eu nem sei explicar para o irmão como é que Jesus fez isso. Porque se ele é Deus, como é que ele se esvazia da divindade dele? Eu não sei explicar isso para os irmãos. Mas se Jesus fez isso, sendo quem ele é, o rei das nações, o líder da igreja, imagine você e eu. Então, tende em vós o mesmo sentimento. Não olhe cada um, pegando o início desse texto, verso 4, não tenha cada um em vista só o que é seu, mas o do outro, porque foi o que Jesus fez. Jesus não olhou só para o benefício próprio. Ele sofreu, ele se sacrificou porque ele amava a igreja dele. Então aqui dentro não pode ter espaço para gente que acha que a igreja é para o seu benefício somente. Mas a igreja é para o meu benefício, para o benefício do próximo. Às vezes um trabalho que eu vou fazer aqui na igreja, eu não gostaria muito de estar fazendo, não. Mas eu vejo que é bom para o próximo. Nem sempre o que a gente faz é só para o nosso benefício, uma coisa que só a gente gosta. E isso faz parte da comunhão dos santos, aprender a ver a diversidade, a diferença como uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ver que essas diferentes dons servem para o mesmo propósito, que é o quê? O crescimento da igreja, o bem da igreja. Amém, irmãos? É isso que cremos sobre comunhão dos santos. Vamos para o último ponto. Tem alguma pergunta aqui? Vai, minha esposa. A minha esposa está perguntando o seguinte: como é que eu faço se eu olho para mim mesmo aqui dentro da igreja e penso, não, eu vou ficar sentado aqui, não vou fazer nada na igreja porque eu acho que eu não tenho nenhum talento, eu acho que eu não tenho nada a oferecer para a igreja. E aí minha esposa meio que já deu a resposta, fez a pergunta dando a resposta. Ela falou assim, porque você fica se comparando com os outros. A grande questão é, vai ter gente que vai chegar aqui na igreja, vai ver o pastor pregando, alguém dando aula, e vai dizer assim, não, aqui eu não tenho espaço, aqui eu não tenho vez, porque olha como já prega esse pessoal aí. Vou fazer o que aqui dentro? Porque você está se comparando com base nos outros. Mas às vezes o dom que você tem não é naquela área específica. Às vezes o que você pode oferecer para a igreja é outra coisa. Se você ficar usando só o outro como exemplo, você não vai prestar atenção no que você pode oferecer. Então às vezes nós temos dons dentro da igreja que são simples, são considerados simples. Mas veja, para Jesus Cristo não existe essa coisa. Quando a Bíblia fala, porque não dá tempo, nosso tempo está estourado, senão eu ia mostrar os textos. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, está dizendo o quê? Que o irmão que fica lá fora, e que, vou falar o nome, José Maria, que perde
vários cultos, perde vários domingos de ministração aqui, porque está lá na porta cuidando. O dom dele, você pode dizer, mas não está fazendo nada, está só sentado na porta. O dom dele é precioso para Jesus Cristo. Jesus Cristo se alegra em ver o seu José Maria se prestando a esse serviço. E não tem diferença entre o que ele está fazendo sentado lá fora, para Jesus Cristo, e o que está pregando aqui dentro. Estão servindo ao Senhor com o que podem oferecer. Então, se você pode ficar sentado lá fora, fique, dê um descanso para o seu José Maria não perder o estudo um dia. Né? Se disponha a cuidar, a participar da obra. Você pode sim. Talvez o seu dom não seja para o ensino, mas talvez o seu dom seja para outra área. Não tem nenhum problema isso daí. Tá bom? Respondido, minha esposa. Obrigado. Vamos lá que o tempo está acabando, então vamos para a pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Vamos ler, irmãos. Vamos lá? Creio. Amém. Amém. É isso que nós cremos sobre a remissão. O quê? Primeiro, que a paixão, o amor do Senhor Jesus Cristo apaga os meus pecados, tanto os do passado como os do presente e os do futuro. E aí, para a gente não perder tanto, não demorar mais o estudo, esse texto de Miqueias que está aí, basicamente diz o quê? Que Deus tem prazer em esquecer os nossos pecados. Então a gente põe isso na mente. Deus tem o prazer de esquecer os pecados. Agora, esse de Romanos aí, eu faço questão, irmãos. Vamos abrir aí, Romanos 7, 21 a 25. Romanos 7, 21, Romanos 7, 21 a 25, olha só. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí olha só o que Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa sabe, é quase que um grito do apóstolo Paulo de se chamar de desventurado, miserável, porque eu quero amar a Deus, mas o meu corpo ainda carrega o pecado e eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Mas aí ele termina de uma forma positiva. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque é Jesus Cristo que faz com que Deus olhe para mim e veja a obra de Cristo lá dentro, lá no fundo. Então sabe quando a gente canta assim? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará o quê? Por quê? Porque Paulo está dizendo, se Deus olhar para dentro de mim, ele só vai ver na carne o mal. Agora, só que lá no fundo está a obra de Cristo, está a lei de Cristo. Então quando Deus olha para mim, ele não vê esse Diego pecador. Porque se ele visse esse Diego pecador, eu estaria condenado. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque é em Cristo que Deus vê um Diego restaurado. Amém, irmãos? Irmã Maísa. Exatamente, quando ele olha para o corpo, ele se vê desventurado homem que sou. Sim, a Maísa está comentando, a irmã Maísa comentando sobre que, na verdade, o crente, ele não tem que estar preocupado de ficar igual Paulo, assim, desventurado, eu sou miserável. O crente tem que ficar preocupado no dia que ele olhar e dizer assim, não, hoje eu estou bem. Eu acho que eu não peco mais não. Sou santo mesmo. Nesse dia que o crente tem que ficar preocupado. Quando o crente olha para si e diz assim, igual Paulo, desventurado homem que sou, isso é bênção. Porque você sabe que apesar de ser um desventurado, um miserável pecador, quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Ele vê a obra de Cristo cobrindo a paixão, o amor do Senhor, cobre essa multidão de pecados. É por isso que nós somos aceitos nele. É isso que nós queremos sobre a remissão dos pecados. Eu vou pular aqui, irmãos, esses comentários, porque o nosso tempo já está avançado.
E aí fica só essas aplicações para a gente meditar. Quem quiser, depois eu posso até passar esse resumo, tá, para o WhatsApp. Resumo, quando a gente estava falando de hábitos, né? Olha só isso. Primeiro a gente tem que entender que a igreja é o que, irmãos? A casa de Deus. Não é isso que a gente diz, que a igreja é a casa de Deus? Então olha só, se eu creio em Cristo, eu sou convidado por Deus a vir para essa casa. Todos que estão aqui estão sendo convidados. Venham para a casa de Deus. E o que vai acontecer? Não importa o meu passado, não importa nada que eu tenha vivido antes, porque se eu chegar aqui nessa casa, encontrar com o dono da casa, eu vou começar uma nova vida. Eu vou estar numa nova família. Eu vou estar sendo feito para agora pertencer a essa família. E aí o que a gente disse no começo, falando da pasta de dente? Que quando eu entro para uma nova família, eu vou aprender novos hábitos. Se eu entro nessa casa, que é a casa de Deus, eu vou aprender com Deus novos. Então, nessa casa, não vai haver julgamento. Porque o que Deus quer não é te olhar para o teu passado, Ele vai apagar esse passado. Ele vai apagar o que fez de você desventurado e vai te construir como um novo homem, uma nova mulher. Ele quer que você aprenda com Ele sobre o peso do perdão dEle, que te liberta. E aí, por fim, a igreja não é o prédio somente, mas a igreja é essa família. Eu, você, nós todos, que estamos juntos para aprender esses novos hábitos com Cristo. O objetivo da igreja é que nós sejamos todos feitos à imagem de Jesus, irmãos. Eu continuo sendo eu. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, o irmão Gilney tem o dele, mas o objetivo é que o irmão Gilney, do jeito dele, e eu, do meu, consiga ter comunhão e sirva a Jesus e sirva ao povo de Deus. É isso. A casa de Deus é uma casa onde você está sendo convidado para aprender tudo de novo. Aprender novos hábitos com o dono da casa, com Jesus Cristo. Basta que a gente entre com fé, com confiança e se entregue a Ele. Amém? Algum comentário final, pergunta para ser feita? Não? Então vamos orar para finalizar nossa escola dominical. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor faça com que essa palavra entre em nossos corações, a começar de mim, e que não seja só mais um momento de aula, mas que seja, Pai, uma ministração da Tua parte, do Teu coração para o nosso coração. Nós estamos na Tua casa, Senhor, somos Teus filhos. Queremos nos parecer contigo, Senhor. Então nos ensina a aprender os Teus hábitos, nos ensina a aprender o jeito de Jesus Cristo de ser, porque queremos parecer com Ele, porque só assim, Senhor, poderemos te agradar. Só em Jesus poderemos te agradar. Então nos ensina, Pai, a aprender com Ele, a aprender a parecer com Ele, nos ensina a mortificar o velho homem, porque não há nada nele que o Senhor se agrade. Então nos ajude a valorizar a imagem de Cristo em nós, e não o nosso eu pecaminoso. Abençoa cada um que está aqui, Pai, para que possa entender essa necessidade de fazer parte da igreja, de servir com os seus dons, de se ofertar, de se colocar na obra para somar. Entendendo que na casa de Deus, tudo que nós fazemos, Senhor, é para o bem do Teu povo. E que assim o Senhor se agradará de nós. Cuida de nós no restante desse dia, nesse culto que prestaremos ao Senhor. Abençoa esse momento de ceia do Senhor e que possamos, Senhor, de fato, gozar da Tua presença aqui nesse meio e assim ter comunhão plena com os santos. Te pedimos isso, te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.